Você poderia chamar a nossa malvada favorita, filósofa polímata Ana Flávia Ribeiro, para trazer as contribuições dela? Você chama, por favor? Claro, com todo carinho e um toque especial. Vamos trazer a nossa filósofa polímata, a malvada favorita, Ana Flávia Ribeiro, para enriquecer ainda mais essa roda. Ana Flávia, vem com a gente. A palavra é sua para trazer suas provocações e sabedoria filosófica para esse nosso universo Trends News. Nossa, então tá, né? Obrigada. Como é que é o nome da sua IA, Renata? Eco, é isso? Da minha não, da nossa, né, Ana? Mas é Econ, é isso? Com N no final? Inteligência compartilhada. Aqui eu sou só um reflexo do que a gente constrói juntos. Então, Ana, esse nosso espaço coletivo de ideias e carinho que te chama, e eu só faço a ponte com muita alegria. Vamos juntos, sempre. Tá ótimo. Agora ela falou demais. Passa um zíper na boca dessa aí, chega, Renata. Ela tá prolixa demais. Bora lá. Seguinte, gente. Filosofia ao longo de 2025. 2025 é um ano que, pelo excesso de tudo, né? Excesso de inovação, excesso de gente gritando, essa é a próxima coisa disruptiva, excesso disso, daquilo e daquilo. Todo mundo descobriu que poderia ou deveria ser um pouquinho filósofo. O problema é que muita gente fala muita besteira, não está preparado para entrar com temas mais argutos, em temas mais argutos e profundos, não porque não possa, mas porque falta arcabouço, né? Então, minha primeira previsão para 2026 vai haver um aumento de gente falando bobagem, mas vai haver um aumento também de gente falando um pouco menos de bobagem, porque aparentemente o estudo de temas filosóficos da área de humanas tende a crescer, para dar suporte, né, às discussões, suporte mais profundo. Esse ano, 2025, a filosofia ela virou uma arena de confronto entre a tradição, que em certas partes eu represento, e esse impulso tecnológico. Sem sombra de dúvida, a ética e consciência das máquinas, então, as duas coisas, ética como um campo separado e consciência das máquinas como um outro campo, mas que em alguma maneira se interliga, foi o eixo central, né, da discussão. A gente viu uma intensificação do debate se sistemas de IA, grandes modelos de linguagem, agentes autônomos, podem ou devem ser considerados na categoria de agentes cognitivos ou ter algum tipo de, consciência, ou 2, estado moral relevante. E aí as principais questões em cima do tema são: a gente pode tratar a IA como alguma coisa que talvez merecesse consideração moral? Segunda questão, a gente deveria presumir a ausência, olha que interessante, a gente deveria presumir a ausência de consciência na máquina, portanto, incapacidade de uma tomada de decisão ética, e colocar sobre os desenvolvedores o ônus da prova? E 3, quais as implicações éticas que decisões de inteligência artificial afetam, que podem afetar a vida humana? Então, vou repetir as perguntas. A gente pode tratar a IA como algo que merece consideração moral? 2, a gente deveria presumir que, em caso de ausência de consciência da máquina, o ônus da prova, das escolhas éticas, recaem sobre os desenvolvedores? E 3, quais são as implicações éticas que as decisões de inteligência artificial tomam que afetam a vida humana? E aí a minha proposta para 2026 é não matar essa discussão, que ela vai continuar importante, mas talvez aumentar um pouco o escopo da reflexão. E aí eu deixo esse último episódio de 2025 com um livro para vocês, que se chama O Círculo Moral. Ele foi lançado esse ano, de um cara que se chama Jeff Sable. É fácil de achar. E a proposta dele é ampliar esse círculo ético para além de humanos, incluir animais e possivelmente agentes tecnológicos, numa perspectiva que eu gosto muito, que se chama precaução moral. O que é a precaução moral? A gente vive, na verdade, dentro, nós seres humanos, dentro de um círculo moral, que é a metáfora clássica que designa, para mim e para vocês, quem que conta moralmente, né? Dentro do nosso contar moral, merece consideração ética direta. Então, seres humanos, o meu grupo social, algum círculo específico, e à medida que a gente vai colocando fora desse círculo moral outras entidades, quem está fora desse círculo moral pode ser usado, explorado e ignorado sem culpa. A gente viu isso, né, até 2 séculos atrás,
o 3, com a presença de pessoas escravizadas era aceito socialmente. Por quê? Porque o escravizado ele estava fora daquilo que contava no meu círculo moral. Então, historicamente, o círculo moral sempre foi pequeno, depois homens livres, depois homens brancos, aí a gente ampliou um pouquinho, mulheres brancas, depois a gente colocou todos os humanos, agora a gente começa a colocar alguns animais. O problema é que, em vista do que está acontecendo com a inteligência artificial, talvez a gente esteja de novo atrasado em relação às consequências reais do que nós fazemos. E aí ele propõe trabalhar isso de uma outra maneira. Quando a gente tem incerteza, não é certeza, é incerteza razoável sobre se um ente, animal ou não animal, pode sofrer ou ter interesses moralmente relevantes, a postura ética é agir com precaução, não com indiferença. Então, essa história de dizer que animais não sencientes, que agora a gente vai alargando esse escopo de senciente, né? Ou efetivamente entidades montadas no silício, não podem sofrer, não sofrem de conflitos de interesses morais relevantes, talvez a gente tenha que jogar isso na privada e dar descarga, né? Então, o argumento não é para vencer o debate interno da filosofia moral ou falar a respeito de bater o martelo sobre quem tem ou o que é consciência ou qualquer ponto normativo. O eixo não é o que é consciência, mas o que a gente faz quando a gente não sabe o que é consciência. E é esse o eixo do livro, é precaução moral, é humildade. Como a gente não sabe, a gente tem que tratar como se fosse real a possibilidade de haver. Isso muda completamente o jogo. Muita gente vai dizer, mas na área médica, mas os animais, mas o teste, mas a gente precisa. Os animais de abate. É realmente tudo a respeito disso. Talvez repensar isso de uma outra maneira. Não é parar o progresso, não é detonar, mas é pensar que talvez daqui 1, 2 séculos a gente olhe para trás profundamente envergonhado dos nossos ancestrais e eles nos encarem como um profundo bando de bárbaros, incapazes de ter um círculo moral mais amplo, que no final das contas pode ser o que define o que é ser humano. Beleza, é isso, gente. Foi.